Olá, eu sou Ilma Paixão, professora de bolos caseiros, e hoje eu vim trazer para vocês uma receita que é sucesso com a garotada. Como estamos no mês de férias, hoje eu vim trazer para você uma receita de um cookie de ovo maltine. É isso mesmo, tenho certeza que a criançada aí vai adorar. Então, se você não quer perder o passo a passo, vem cá e fica aqui comigo. E antes de começar a nossa receita, vem cá para ver cada ingrediente que você vai precisar para fazer essa delícia. Mas não se preocupe quanto à quantidade, tá? Porque ela vai mostrar aí no vídeo a quantidade em quilograma de cada item para que você não erre o ponto do seu cookie, tá? Então, você vai precisar de manteiga gelada, tá? Ovos, açúcar cristal, açúcar mascavo, cacau em pó 100%, tá? Uma pitadinha de sal, bicarbonato de sódio, fermento, farinha de trigo, chocolate. Esse aqui eu estou usando chips de cobertura, tá? Que é forneável. Extrato de baunilha e o nosso queridinho creme de ovo maltine crocante. E como eu falei que esta é uma receita de férias para a criançada, então essa receita eu não vou fazer sozinha, tá? Essa receita eu vou fazer com o meu filho mais novo, Thiago, que já é craque aqui no cookies, tá? Então, vamos lá, Thiago! E aí, Thiago, esse cookies de ovo maltine é ou não é uma delícia? Eu gosto, né? Gosta? Eu acho muito bom. Muito bom, né? Então, hoje quem vai preparar é ele e eu vou ajudá-lo a preparar o nosso cookies, tá? É uma receita muito simples, muito prática e o melhor, é rapidinho de se fazer. E você pode manter esses cookies no congelador por vários meses. Ele dura até 90 dias no freezer, se ele tiver com a temperatura de menos 18, tá? Então, se ele estiver nessa temperatura, você tem um cookies com essa validade de 90 dias. Ou seja, você pode melhorar aí a sua produção, caprichar, pode armazenar. E se você quiser vender, já pode ter o seu estoque abastecido, porque para ele assar, ele é bem rapidinho, tá? Então, eu vou te mostrar todo o passo a passo e como ele fica lindo e delicioso, tá? E serve até para levar de lanche para a criançada na escola, tá? Então, vamos lá? Como mostrou os ingredientes, nós temos aqui 2 tipos de açúcar, o cristal e o açúcar mascavo, tá? Então, nós iremos começar a bater. Outra coisa, é importante, se você tiver batedeira, bater com a raquete, tá? Não bater com o globo, porque vai ser uma massa um pouco mais pesada do que a massa de bolo. E a manteiga, como eu falei, ela precisa estar gelada para poder facilitar quando formos moldar os cookies, tá bom? Então, manteiga gelada, não precisa estar muito dura não, tá, gente? Mas é preciso estar gelada. O açúcar mascavo e o açúcar cristal. Pode colocar na batedeira, Thiago. O açúcar e a manteiga. Pode colocar a manteiga. E aí iremos bater com o globo até juntar bem. Não precisa bater demais, ainda tem um pouquinho aqui. É importante pesar os ingredientes, tá? Para que esteja bem pesado na medida certa, para que você tenha essa mesma textura do cookies que eu vou te mostrar. Então, bate. Quando ficar o excesso lá no fundo, com a espátula, retira lá e volta a bater para misturar toda a manteiga e o açúcar. Como ela está gelada,
ela ainda fica com os pedaços maiores, mas aí você continue a bater que ela vai dissolver direitinho. E aí, já tá no ponto já? Deixa eu te mostrar o ponto da manteiga com o açúcar. Eu tenho o meu açúcar cristal, o meu açúcar mascavo e a minha manteiga gelada. E agora nós iremos adicionar os ovos. Porém, nós iremos adicionar um ovo e depois o outro ovo. Essa receita leva apenas 2 ovos, mas é importante adicionar um para depois adicionar o outro para não talhar a sua massa, por ser muita gordura ao mesmo tempo, tá? Então, o Thiago adiciona só o ovo, derrama aí, tá? Bora lá. Pronto. Sempre lembrar de tirar o excesso que fica no fundo para ajudar a bater aqui a massa. Agora deixa eu te mostrar aqui o ponto depois que adicionamos os ovos. Aqui tem o açúcar cristal, o açúcar mascavo e os ovos. Fica assim. Agora iremos adicionar a baunilha, tá? Bater só mais um pouquinho para depois adicionar os secos. Pode ser essência de baunilha, mas se vocês tiverem um extrato, é muito melhor. E o gostinho da baunilha fica incrível. E essa etapa já está pronta. Como eu falei, é bem rapidinho. É uma sobremesa deliciosa. Prática, fácil de fazer, dá para fazer com a criançada, tá? Agora é hora de adicionar os secos. E os secos nós iremos adicionar de uma única vez. Como eu falei, eu tenho aqui a farinha de trigo, o cacau. Ó, gente, quando eu falo cacau, é o cacau 100%. Se você for comprar no mercado, tem aquelas caixinhas, várias marcas lá no mercado que diz 50%, 70%. Quando você compra 50%, quer dizer que os outros 50% é açúcar. Então, 50% cacau, 50% açúcar. Ou seja, você vai estar adicionando mais açúcar na sua receita. Então, é preciso estar ciente disso. Tanto quando você for fazer uma massa de bolo, uma massa de cookies. Então, você comprou o chocolate, o cacau, 50%. E os outros 50% esteja ciente que é açúcar, tá indo mais açúcar na sua receita. Esse aqui dessa receita é 100% cacau, tá? Então não tem adição nenhuma de açúcar. O único açúcar da receita já é o que adicionamos lá. Então, uma pitadinha de sal. Já estão todos peneirados aqui, tá, gente? O bicarbonato. E o fermento. Então, vai misturar bem para adicionar os secos. E aí vai formar a massinha para a gente moldar, que é a parte mais divertida, né, Thiago? Moldar os cookies, tá? Então, Thiago, já pode ir adicionando aí, tá? Dá para virar de uma vez? Dá. Cuidado aí, que eu não quero tomar um banho de trigo aqui não, tá? Então, vou bater aqui.
Só cuidado quando for começar a bater, começa na velocidade pouca, senão vai correr o risco de se sujar todo, tá? O trigo, que vai subir a poeira aqui. Aí você começa devagarzinho para depois aumentar a velocidade. E a massa do nosso cookie já está aqui, quase pronta. Só falta o quê, Tiago? Chocolate branco. Eu estou fazendo aqui com chocolate branco, tá, gente? Mas você pode fazer com ele ao leite também, que também fica muito gostoso. Então, deixa eu te mostrar aqui como fica a massa. Ó, eu tô usando aqui o chocolate forneável. Tô usando essa marca aqui, ó. Que é a cobertura aqui forneável da Cacau Chips. Eu gosto muito desse para fazer o cookies. Mas se você tiver o chocolate branco, também serve, tá? Eu já fiz também com chocolate branco e ficou bom. Eu gosto desse aqui, que ele fica muito bonitinho. Então, ideal para fazer cookies. Então, nós iremos pegar agora. Esse processo poderia ser feito manual, mas como eu já estou usando aqui a minha raquete, eu vou bater que vai ser bem rapidinho. Eu vou deixar um pouquinho do chocolate aqui, só para decorar, tá? Só um pouquinho, que é para decorar. Eu vou mostrar para vocês no final como a gente faz a decoração, tá? E aí eu vou misturar, como eu já estou com a batedeira aqui e a raquete, já vou misturar para ser mais rápido. Prontinho. Está aqui prontinha a massa do nosso cookie. É importante que terminou de fazer, não deixa lá esperando não, tá? Já enrola, porque como eu falei, a manteiga gelada ajuda a chegarmos no pontinho da massa para enrolar, para ela não ficar mole demais, aí dificulta na hora de fazer as bolinhas, tá? Então agora chegou o que, Thiago? A melhor hora, né? De fazer as bolinhas. Dá só uma olhadinha agora como fica com o chocolate. Com as gotinhas aqui. A textura da massa. E agora é hora de que mesmo, Tiago? Moldar os cookies. Vamos moldar os cookies, né? Então, como eu gosto de tudo bem padronizado, tudo bem bonitinho, eu quero todos os meus cookies tudo do mesmo tamanho. Então, eu vou pesá-lo. E se você quer trabalhar com cookies e fazer as vendas certinha, então também é importante que você pese, tá? Principalmente por dois motivos. Primeiro, para você não ter prejuízo. Imagina você fazer a sua ficha técnica, seu cálculo de preço baseado no tamanho e depois acabar fazendo um tamanho maior, aí você vai acabar tendo prejuízo, né? E por outro, o seu cliente vai receber um cookie da primeira vez e da outra vez que ele comprar o mesmo produto, ele vai querer receber o mesmo. Imagina ele comprar um dia, vir um tamanho maior e comprar outro dia, vir um tamanho menor, vê mesmo? Não pode, né? Então, é importante ter um tamanho padrão, tá? Então, aqui em casa, eu gosto sempre de ter esse tamanho, que eu acho o tamanho ideal, que nem é muito grande, nem é muito pequeno, que é 50 gramas. Então, eu peso 50 gramas em todos. E aí, vou pesando. Só enrolou, já tá bom. Bota ali. Só moldar, não pode ficar enrolando muito na mão. Por quê? Porque vai acabar esquentando e vai acabar ficando mole, tá? Então, é só moldar e colocar lá. Essa receita, com essa quantidade de ingredientes que vocês vão ver aí no vídeo, ele dá para 20 cookies de 50 gramas, que é essa quantidade que eu estou pesando. 50 gramas de cada. Então, você vai ter 20 unidades de cookies.
ele tem que ficar de no mínimo, antes de você assar, umas 5 horas na geladeira, tá, gente? Não vá tirar antes, não, porque senão você vai correr o risco de ter um cookies não tão bonito e ele se abrir todo. Então, todos os cookies já estão aqui bem pesados. Então, deixa eu te mostrar agora aqui bem de pertinho esse processo que iremos adicionar o ovo maltine. Dá só uma olhadinha aqui. Para adicionar o creme crocante aqui de ovo maltine, você só vai fazer um furinho aqui no centro. Para facilitar, coloquei aqui no saco de confeiteiro. E daí você vai pegar um por um e vai fechar, tá? Vai fechar e vai moldar mais uma vez, bem rapidinho. Ó. E lembra que eu falei para reservar um pouquinho do chocolate? Pronto, iremos finalizar o cookie agora com ele, que é para deixar ele bem bonitão, tá? Então, já fizemos o processo de rechear ele com ovo maltine e aquele chocolate que sobrou, iremos decorar ele aqui. Vamos lá, Tiaguinho? Para ele ficar bem bonitão, para na hora de assar ele ficar bem lindão, tá? E como eu falei, com o cookies já pronto no freezer, não é na geladeira embaixo não, tá, gente? É no freezer. Com uns 30 a 40 minutos, você já pode tirar eles e colocar no saquinho para armazenar. Eu sempre gosto de colocar nesse saquinho aqui, tá, gente? Aí você pode porcionar a quantidade que você quiser. Porém, quando eu falei 30 a 40 minutos, é só para que ele endureça e que você já possa armazenar ele na quantidade no saquinho. Para que você possa assá-lo sempre de um dia para o outro. Se você tiver com muita pressa, você deixe no mínimo de 4 a 5 horas, tá? No freezer. Porque se você esperar pouco tempo e for assar, ele vai se esparramar todo. Ele vai abrir muito e vai ficar muito mole. Para ele ficar bem bonitão, no tamanho certinho e bem gostosão, é importante respeitar o tempo de espera dele no freezer. Como o meu aqui já faz um tempo já, então eu já posso assar. Então, para assar, ele ainda vai abrir, tá? Então, dê uma distância de um para o outro, para que ele não grude um no outro. Para congelar, eu coloquei um do lado do outro, porque eu ia retirar ele e reservar no saquinho. Para assar, não. Para assar, você precisa respeitar a distância deles. Dá só uma olhadinha nessa distância que eu estou deixando aqui, ó. Porque eu sei que ele ainda vai abrir, eu vou assar apenas 5 cookies, para que vocês vejam como ele fica, tá bom? E aí vou levar ele para o forno pré-aquecido, 200 graus, tá? 15 minutinhos. Eu vou te mostrar quando ele sair do forno, ele ainda fica molinho no centro. Por quê? Porque ele ainda continua o processo de cozimento fora do forno. Se você for esperar ele assar completamente, estiver sequinho para poder retirar do forno, ele vai ficar muito duro, tá? E aí vai ficar um biscoitinho muito duro na hora que esfriar. Quando ele sai do forno, ele ainda sai molinho no centro. E aí, quando ele vai esfriando, ainda está no processo de cozimento, para que ele fique macio por dentro. Então, eu vou te mostrar todo o passo a passo. Então, presta bem atenção. Agora é hora de levar ele para o forno a
200 graus, 15 minutinhos, tá? E acabei de tirar o cookies do forno e eu quero que você dê uma olhadinha como é que ele sai. Fica molinho no centro, tá vendo? Daqui a pouquinho eu vou partir ele para que vocês vejam. Ele continua aqui no processo de cozimento, a massa vai ficar descansando e daqui a uns 5 a 10 minutinhos eu vou partir ele para que você veja a textura por dentro como fica, tá? Então saiu do forno, não é direto para comer não, tá? Ele ainda vai estar molinho, porque vai estar no processo de cozimento. Então aguarde ainda de 5 a 10 minutinhos para poder consumir ele, tá? E agora chegou a melhor hora, que é a hora de provar, né, Thiago? Claro. Então vamos lá. E deixa eu te mostrar, dá só uma olhadinha. E para que ele fique nessa textura molhadinha por dentro, é muito importante que respeite o tempo de forno. No meu forno, ele durou 15 minutos. Ele tem que estar naquela textura molinha no centro quando for tirar do forno, que como eu falei, ele continua no processo de cozimento quando ele sai do forno. Se passar demais, você não vai ter essa textura aqui molhadinha, bem suculenta. Você vai ter uma massa seca. Por isso que é bom prestar bastante atenção no tempo de forno. Porém, no seu forno pode ser um tempinho a mais ou um tempinho a menos, tá? Então preste bastante atenção, por isso que eu te mostrei como é que ele sai do forno, para que você veja o tempo ideal aí do seu forno. No seu forno pode ser 12, 13, ou pode passar um pouquinho, 16, 17, mas aí preste bem atenção no forno para que você tenha um cookies assim, delicioso. Vamos lá, Thiaguinho. Tcharam. Delícia, né, Thiago? Isso é muito bom, gente. Vocês não vão se arrepender não, tá? Como eu falei, pode rechear também com Nutella. Também com brigadeiro branco, que combina muito. Brigadeiro ao leite. E também sem nada. Fazer só a bolinha, congelar. Fica muito bom também, tá? Tá bom demais, tá? E o crocante do ovo maltine tá perfeito. E se você gostou dessa receita de férias, já curte aí, comenta, compartilha para quem quer aprender a fazer essa delícia. E não esquece de ativar o sininho, tá? Para quando sair receita nova, você já ser avisada. E me segue lá nas redes sociais que vai aparecer aí na tela para você aprender muita coisa deliciosa, tá? Então, beijo grande e fiquem com Deus!